Vamos abrir a palavra de Deus, né? Esse livro maravilhoso que é a Escritura Sagrada, lá no capítulo 1 de João. Igual de João, gente. Primeiro que João é o nome do meu pai, né? João Santiago. Segundo, porque João, ele já tem impregnado nele algo que eu sinto que tem a ver com o chamado de Deus para a minha vida. Que eu creio que o chamado de Deus para a vida de todo cristão é ser impregnado de amor. Amém, gente? Nosso chamado é ser impregnado de amor. E é simples, quando você vai conversar com os seus filhos, você tem que estar impregnado de amor. Quando você vai conversar com os seus pais, independente de qual seja o motivo e o momento, você tem que estar o quê? Impregnado de amor. Quando você vai conversar com a sua esposa, meu irmão, vou te dizer um negócio, não importa a circunstância, você tem que estar impregnado de amor. E quando você vai conversar com o seu marido, por favor, como bom marido eu sei, esteja em nome de Jesus impregnada, cheia do amor de Jesus. Irmão, nós não podemos fazer nada na vida sem estarmos cheios do amor de Deus sobre a nossa vida. E o que me apaixona em João é que ele é alguém que ele está impregnado, ele está abarrotado de amor. Em muitos textos, João ele está tão cheio de amor que ele achou um adjetivo para as pessoas. Hoje a gente estragou um pouco o adjetivo de João, né? A gente meio que fala por falar. Mas João, quando ele ia cumprimentar alguém, ele começava dizendo, amados, amados. E aí o discurso dele, amados, amem. João é interessante, né? Ele vinha encher a paciência de amor. Por isso que eu estou enchendo tua paciência agora com o amor de Deus. E a gente vai sair daqui repleto do amor de Deus, em nome de Jesus. Mas vamos ao texto aí, que é mais importante. Diz o seguinte, João, capítulo 1, verso 1. No princípio, era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe, teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém. O Evangelho de João, ele é tão precioso, mas ao mesmo tempo que ele é precioso, ele é um evangelho que quando a gente vai ler, ele é facinho, já percebeu? Dos 4 evangelhos, os maiores evangelistas do mundo priorizam sempre o Evangelho de João na hora de pregar para alguém. Não sei se você já percebeu. Aliás, o texto mais conhecido do mundo, eu não tenho dúvida que seja esse. João, vocês em quem estão dizendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você fala, o Evangelho de João é facinho, eu vou sair daqui, pastor, quer saber? Eu que não entendo nada de Bíblia, vou começar a ler João, já que ele é fácil. Quando alguém se converte aqui na igreja, primeiro material que ele ganha na vida dele, da nossa mão, é 4 leis espirituais, que é um folheto evangelístico baseado todo em João praticamente. Em segundo lugar, ele ganha um pequeno exemplar de quê? Do Evangelho de João. Irmão, João é especial mesmo, cara. João tem alguma coisa para nos ensinar. E aí você vai empolgado, falando assim, agora eu vou ler João, que João é bom. E agora quando eu for ensinar alguém que chegou na igreja, agora que se converteu, eu vou ensinar o quê? João. E aí você abre o Evangelho de João, lá no capítulo 1, no verso 1, e ele diz assim, no princípio era a palavra. Quem pode explicar
Vamos lá, quem se voluntaria? Quem vai ser o primeiro a explicar o primeiro versículo de João? Hoje mesmo, no WhatsApp, eu já tinha decidido pregar em cima dessa palavra. E aí, eu estava lendo um grupo lá do WhatsApp, lá de uma galera que anda comigo, numa célula. E aí, a pergunta do rapaz era: alguém poderia, por favor, me explicar que negócio é esse de no princípio era a palavra? Alguém poderia me explicar, ou para outros no princípio era o verbo? Alguém, por favor, me explica isso, que eu já não estou entendendo mais nada, irmão. Ou seja, o livro mais fácil da Bíblia já começa com um versículo que tira a nossa paz, até a gente entender de fato o que era essa palavra. E logo depois que o garoto perguntou, você pensa: não, pastor, é fácil, é porque esse garoto devia não entender nada da Bíblia mesmo, então ele está perguntando. Irmão, veio um líder de célula explicar para ele, e falou assim: cara, na verdade o Mateus está ali, ele explicou no grupo um pouco, e aí veio o outro e se falou assim: cara, eu vou falar a verdade, o líder de célula, eu nunca entendi direito esse versículo. Eu nunca entendi. Eu sempre entendi pela metade assim, mas esse negócio de verbo, de palavra, no fundo, o que é que João está querendo dizer com esse negócio de verbo? Aí você tem uma resposta na ponta da língua aí, não é verdade? Não, o verbo é Jesus. Jesus é o verbo, então eu Jesus, o tu Jesusas, ele Jesus, é isso? Vamos conjugar Jesus agora na cruz, né? Irmão, o que é esse tal de verbo? E quem estudou um pouquinho mais, vamos subindo o nível assim, né? Quem estudou um pouquinho mais, sabe que a palavra grega para verbo ou para palavra é... Cadê os acadêmicos? A palavra grega é... Tá ruim, irmão. Se a gente não está entendendo João, vamos largar o evangelho agora. Vamos abandonar, vamos largar a cruz e parar de seguir, que o negócio está ruim para a gente. A palavra grega para verbo, glória a Deus que eu estou pregando isso, que ninguém sabia, é logos. Quem sabia que era logos aí? Vai, um. Aí, tem uns gatinhos pingados aí, vai. É logos. E o que é logos? Logos é palavra, verbo. Mas logos também tem um outro sentido, irmãos. Logos é a palavra grega que destina toda a origem do universo. Logos é a palavra usada pelos gregos como o elemento que eu não posso chamar nem de químico, nem de físico, talvez eu possa chamar de elemento imaterial. Que isso, estou pregando difícil hoje. O elemento imaterial, daqui a pouco eu vou facilitar, irmão, prometo. Que tornou tudo material. O logos é o elemento, é a palavra que quando é pronunciada, tudo vem a existir, irmão. Tudo vem a ser. Tudo que não existia passa a existir no universo. Tudo que não tinha sentido passa a ganhar sentido. Por quê? Porque tem um logos, tem uma essência, tem uma matéria ali, que ela é a dona e a criadora de todas as coisas. E João vai dizer: no princípio era o logos. Mas João não está falando com crente não, irmãos. João não estava falando com quem andou com Jesus. João não estava falando para o discípulo de Jesus. João estava falando para a gente da cultura grega. Filósofo, talvez por isso o início do sermão está bem filosófico. João estava pregando para gente que estava inserido numa cultura e que cria que o mundo, o universo tinha sido criado por alguma força maior, que eles chamavam de logos. E eles criam mesmo que essa força, de alguma maneira, ela regia o universo. Mas o que mais me encanta é que muitos creem que essa força maior, ela criou o universo, deu corda no universo, e ela, ó, se escafedeu, foi embora. Como se Deus tivesse olhado
para um momento assim na eternidade e falar assim: eu vou criar o mundo, eu vou desenhar muito bonito, eu vou, sei lá, planejar algumas coisas, vou dar inteligência, mas depois, se vira, eu vou embora. Você agora aí, vocês aí que são humanos, que eu não tenho nada com isso. Você tem problema com o teu pai? Eu sou Deus, eu não tenho nada com isso. Você tem problema com a tua mãe? Tenho nada com isso. Eu larguei o universo, eu dei as costas. Irmão, é assim que muitos creem hoje em dia. Vai dizer que quando você às vezes está na rua, tu está encontrando alguém, tu começa a falar assim: hoje eu vou falar de Deus para alguém. Aí tu fala: pô, tu queria falar de Deus com você. Aí a pessoa já, opa, eu não creio em Deus, esse Deus da Bíblia. Eu creio num ser superior, que eu não sei o nome, não sei quem é, não sei por que existe. Aliás, eu estou chateado, eu nem sei por que ele me colocou no mundo. Eu não queria estar aqui, a minha vida é uma porcaria. E começa ali, irmão, terapia total. Mas a verdade, irmãos, é que quando você lê João, e agora eu queria começar de verdade com você. Quando você lê João, no capítulo 1, no verso 1, preste atenção aí, vai. No princípio era o Logos, ou seja, a palavra. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Pronto, resolveu o problema. Entendeu? Não? Então deixa eu te explicar. No princípio, essa essência que criou o mundo e abandonou, esse Deus sem propósito, sem causas, só de existência, que cria a gente, larga a gente para a gente se virar com os nossos problemas. A Gabi estava cantando: nunca vi um amor tão forte assim. Não posso tentar estragar a música dela. É como nosso Deus, como nosso Deus. E aí fala, é uma música que ela falou assim: não temas, sou Deus. E aí fala: eu me levantei do meu trono só para te ouvir. Irmãos, esse é o nosso Deus. E qual é a prova? É que o Logos, essa força imaterial que nos criou, a Bíblia diz que ele estava com Deus, mas a Bíblia diz que ele era. Irmão, eu queria dizer uma coisa para você. Muitas pessoas falam assim, eu já falei e vou continuar falando, porque depende do contexto. Mas muitas pessoas falam assim: Deus existe. Deus existe. Sabe, eu fui curado aqui da minha perna, Deus existe. Não, as árvores são bonitas, Deus existe. Não, as coisas estão dando certo na minha vida, Deus existe. Mas existe uma grande diferença entre existir e a palavra que João usou para definir Deus, que é: Deus não existe, Deus é. E qual é a diferença, irmão, entre ser e existir? É porque existir é existir. Você está aí, você existe. Existir é existir. Não tem como explicar a existência. Existir é aquilo que pode ser captado, é aquilo que pode ser visto. Eu olho para você, eu sei que você existe. Agora, ser é existir com propósito. Então você dizer assim: Deus existe, você está dizendo assim: existe uma força maior, existe alguém que fez o universo, existe um ser superior. Outra coisa é você dizer: Deus é. Deus é. E você está dizendo: ei, existe um Deus, mas não para por aí. Existe uma força maior, mas não para por aí. Essa força maior, ela tem coração. Essa força maior, ela tem identidade. Essa força maior, ela tem vontade. Essa força maior, ela tem sentimentos. Essa força maior, ela tem poder. Essa força maior, inclusive, está aqui, nesse lugar, olhando nos seus olhos e esperando de você uma reação para aquilo que Ele é.
Essa força maior, ela não é uma força qualquer, desproposital. Não, ela tem vontades e ela está pronta para executar suas vontades, os seus planos, os seus desejos, aquilo que é no teu coração, aqui, agora na terra, do jeito que ela é feita no céu. Irmãos, João está quebrando a perna com essas palavras de uma vida que ignora as vontades ou a vontade de Deus. E um versículo, poucas palavras, João está destruindo todas as possibilidades de você achar que Deus está distante de você. João está dizendo que Deus está tão perto, que dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, de tudo que Deus planeja e sonha na sua vida, ele fala assim: Deus sonha com gente, Deus sonha com pessoas. João está revelando a prioridade do coração de Deus. João está dizendo assim: a coisa mais importante para esse Deus que é e tem propósitos, o propósito mais importante da vida de Deus é você. O propósito, o motivo mais importante da vida de Deus é você, é a sua existência, é o seu coração, é o ser humano. Deus, ele não só existe, como ele tem propósitos, e os propósitos deles são de amar você. Como assim, pastor? Ele fala assim: sabe essa essência do universo, esse Logos? Ele não só existe, mas ele tem propósito. E o propósito dele foi revelado quando esse Logos abandonou a natureza divina dele, que fazia dele outra pessoa, e ele se tornou alguém como você e como eu. O verbo que era o Logos abandonou a sua divindade e se tornou ser humano. Deus, com todo o seu poder, com toda a tua capacidade, ele gerou todo esse universo, ele ignorou. A Bíblia diz que ele não se apegou o fato dele ser igual a Deus. Mas Deus falou assim: quer saber? Eu cansei de ser Logos, eu cansei de ser quem eu sou. Se ser quem eu sou me afasta de um relacionamento com quem eles são. Irmãos, Deus abriu mão de tudo o que ele é por um objetivo: estar perto de você. Deus podia ser um negócio que eu tentei explicar aqui no início e não consegui, que a gente mal consegue entender quem ele é. Ele abriu mão desse, eu não sei o que ele abriu mão disso, para ser que nem você. Sabe, Deus poderia escolher a paisagem que ele quisesse no universo, irmão. E se não existisse, ele podia criar uma paisagem mais bonita para ele ficar olhando. Mas, irmão, Deus gostou do seu sorriso. Vamos piorar? Deus poderia, irmão, estar olhando, criando qualquer coisa no universo, qualquer paisagem, mas Deus gostou de se meter nos seus problemas. Aliás, irmão, vamos ser sinceros, para Deus gostar da gente, ele tem que gostar de problemas, sim ou não? Deus tem que amar problema, irmão. Eu falo que ser pastor é resolver problema. Não sei se você concorda. Então, quem queria ser pastor agora, né? Já chamado e morrendo em 3, 2, 1, né? Irmão, ser pastor é resolver problema. Não vire pastor se você não quer resolver problema. Porque, irmão, você acorda de manhã, o que tem? Problema. Você vai tomar café, o que você come no café da manhã? Problema. Tu abre o WhatsApp de madrugada, o que está escrito lá? Problema, irmão. Você não tem tempo de respirar, é problema o tempo inteiro. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo você não sendo pastor, eu te pergunto, você acorda de manhã, o que tem lá? Problema, não é verdade? Você vai almoçar, o que tem?
Você vai para o trabalho, qualquer lugar que qualquer ser humano, não é só o pastor não, qualquer lugar que qualquer ser humano vai, tem outro ser humano, e por isso tem problema. Por isso ser pastor não é ser um problema. Ser pastor é resolver problema. Agora está mais animado? Para o seu chamado aí. Ser pastor é resolver problema, irmão. Sabe por quê? Ser pastor é ser a imagem e semelhança de Jesus. Aliás, ser crente é ser a imagem e semelhança de Jesus. Ser crente é começar a resolver o problema, irmão. Adão e Eva estavam lá tranquilos no paraíso. Irmão, gente tranquila, eu tenho medo. Gente que está desfrutando a vida demais, você pode ter medo que uma hora vai pipocar. Não é verdade? Não, estou aqui desfrutando do meu iate, não sei o que, irmão, vai chegar uma hora que o iate não vai valer mais a pena, vai inventar alguma coisa. E normalmente essa coisa que inventa é problema. E aí, estava Adão e Eva lá, e o diabo aproveitou para dar uma corda, porque o diabo não peca no nosso lugar não, irmão. O diabo dá corda para o nosso pecado. Ele pega aquilo que você tem de ruim, ele fala, vamos acelerar, vamos jogar um nitro aí, vamos envenenar esse pecado, para ver se o negócio fica bom. E o diabo chega para Adão e Eva, e ele começa a falar, ei, vamos começar a criar problema na terra aqui, vai. E aí Eva, nem vou fazer piada machista agora, aí Eva vai lá e arruma problema. E o problema cai no colo de Adão, e Adão vai com um problema também, irmão, quando a gente vê, a gente está nisso aqui que a gente é hoje. Não sei se você gosta disso aqui que a gente se tornou, mas é isso aí mesmo, entendeu? É economia que a inflação está diminuindo, mas o desemprego ainda está ruim. Sim, fala que a inflação diminuiu, mas você vai no mercado, você não percebe, né? Você sai daqui, vai passar em frente ao hospital, ainda está cheio ainda. Se você for na UPA agora, por causa de alguma dor que você tem, você sabe que vai ter uma fila de espera, que é melhor às vezes você amputar o dedo, né? Fazer alguma coisa assim, você fala, não, acho que eu mesmo vou resolver meu problema aqui, porque na UPA não está dando. Você anda mais uns quilômetrozinhos daqui, irmão, tu vai entrar numa favela, porque teu GPS te joga lá mesmo, porque ele não tem pena de você. O Waze ainda te joga de qualquer... Irmão, vai um cara apontar uma arma para você. Glória a Deus pelo... A gente fala assim, glória a Deus pelo Uber. Agora meus filhos podem transitar com um pouco mais de segurança. Até que um Uber assedia sua filha, seu filho. Não é verdade? Bom, a gente olha para o lado e a gente fala assim, não estou seguro em lugar nenhum. Não tem. Para onde que eu vou? Aí vem Jesus o Logos que criou o mundo. Ao invés de destruir o mundo e criar de novo, ele fala assim, só tem um jeito de resolver o problema. Como, Jesus? Eu vou para dentro do problema, eu vou destruir ele por dentro. E aí Jesus desce, irmão. E aí vamos continuar lendo aqui o versículo 3. Na verdade, versículo 4, né? Versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aí verso 4 diz, e nele estava a vida. Nele estava a vida. Irmão, quando Deus nos criou, você já sabe disso, mas eu quero me aprofundar com você. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para uma vida que fluía pela eternidade. Quando Deus sonhou com você, Ele sonhou com uma bênção. Quando Deus sonhou com a sua vida, Ele sonhou com alguém que ia criar algo nesse universo, que ia ser transformador. Quando Deus criou você, Ele criou para que soluções demasiadas viessem, e vem mesmo, irmão. Olha aqui, ó, estou falando com você e você está me ouvindo lá do último pedaço. Eu podia estar aqui, ninguém me vendo, mas tem uma iluminação. Olha isso aqui, irmão. Tem um telão aqui falando o tema para a gente. Tem uma imagem linda. Deus nos criou com capacidade de solucionar problemas. Deus nos criou para que o mundo pudesse ser o melhor lugar do mundo. Deus nos criou para que não precisasse existir outro paraíso. Porque o paraíso por si só já seria onde a gente está.
O paraíso por si só já é o lugar onde nós íamos desfrutar da vida que Deus nos dá. Porque Deus é que nem aquele negocinho de soro. Esqueci o nome daquele negócio. Deus é que nem soro. A gente está ali deitado, irmão, não está fazendo nada. Se bem que tem gente que pensa que soro é comida. Soro não é comida, tá, gente? Você ficar só no soro, uma hora você morre sim. Mas vamos supor que é o senso comum. Está um soro ali pingando, e está sustentando a nossa vida ali. Está sustentando aquilo que a gente está fazendo. E se a gente estiver mal, coloca um remedinho ali, que é para a doença que a gente já vai na veia. E lá na veia começa a transmitir vida para a gente, começa a transmitir saúde para a gente, começa a transmitir a solução do nosso problema. Irmão, nosso relacionamento com Deus era para ser assim. A gente está em Deus e a vida flui naturalmente. Mas agora, vida mesmo, irmão, só onde? Só no céu, né, irmão? Vida eterna agora só no céu. Até porque Deus não está aqui, né? Até porque Deus, Ele criou o mundo e largou a gente. E quem der sorte vai para o céu, é isso, irmão? Claro que não, Deus nos criou. E Ele falou assim: tem problema nessa terra, vocês geraram problema, vocês criaram problema, vocês acabaram com tudo que eu criei perfeito. E a minha vontade era destruir, como foi revelado lá em Noé, para ver se a maldade acabava. Eu queria solucionar o problema de fora para dentro. Eu queria, como Deus, vir aqui e agredir vocês, para ver se vocês tomam jeito, tomam tenência. Mas eu sei que isso não resolve o problema. Então eu decidi virar um problema junto com você. E aí vem Jesus, irmão, em forma de problema. A casca dele estava podre, irmão. Você podia olhar, ele era ser humano mesmo. O diabo até se encantou, falou assim: Deus está aqui em forma de problema, eu vou acabar com ele agora. E aí Jesus vai 40 dias para o deserto, irmão. E o diabo vai junto e fala assim: agora eu vou infernizar, já que ele é 100% homem, eu vou infernizar literalmente a vida dele, eu vou destruir com ele. Só que o diabo não percebeu que ele poderia tentar corroer tudo que estava fora de Jesus, mas ele não poderia corroer o que estava dentro de Jesus. E o que é que tinha dentro de Jesus? Logos, essência de Deus. Sabe? Por fora Jesus poderia parecer um simples ser humano, mas por dentro toda a majestade de Deus estava presente dentro dele. E sabe que majestade é essa que estava dentro de Jesus? É o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ler agora. Versos 4 e 5. Nele, Jesus, estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. No Antigo Testamento, se você fosse, eu fiquei pesquisando isso, no Antigo Testamento, se você fosse ficar tentando entender o que são trevas, eu fiquei encucado, falei: que trevas são essas? Se você for pesquisar o que são trevas, você vai descobrir que em todas as religiões, mas principalmente no zoroastrismo, na religião do zoroastrismo, que era uma religião síria, existia um conceito entre a existência de um ser totalmente mau e um Deus, os dois são deuses, e um Deus totalmente bom. E cabia a você, ser humano, escolher se você ia seguir o Deus mau e ia ser uma pessoa má, ou se você ia seguir o Deus bom e ia ser uma pessoa boa.
se você ia caminhar em luz, ou se você ia caminhar em... E aí vem João, debaixo dessa cultura, e fala assim: ei, nele estava a vida, e a vida que estava dentro dele era a luz dos homens. A vida que estava em Jesus era a luz dos homens. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: não é que a luz que estava em Jesus era aquela eterna luz que combatia com as trevas e ficava metade e metade. Dois deuses que combatiam um com o outro e ficava ali, quem vai ganhar? Luz ou trevas, luz ou trevas? Não! Não dá empate essa briga, mano. Não tem empate quando o próprio Logos desce e ele diz: ei, vou te mostrar uma coisa. Você pensa que trevas e luz são dois lados do homem. Eu quero dizer uma coisa: eu estou trazendo uma nova essência, aonde as trevas não vão prevalecer, aonde as trevas vão ser aniquiladas, vão ser acabadas. Não mais trevas, porque o povo que jazia em grandes trevas viu grande luz. Você está entendendo por que Jesus desceu? Jesus desceu porque a única maneira que ele tinha para destruir completamente as trevas, não as trevas do diabo, porque ele faz assim num estalo, irmão, e o diabo morre, o diabo acaba, não existe mais, ele deixa de existir, ele deixa de ser, porque o diabo também ele tem propósito, mas ele deixa inclusive de ser e existir. Deus pode acabar com tudo em qualquer segundo, mas sabe por que ele não acabou? Porque nós deixamos a nossa essência corromper, e deixamos as trevas entrar nos nossos corações, e ele disse: olha, eu vou destruir as trevas. E se há trevas dentro de você, quão tremendas trevas são. Sabe por que ele diz quão grandes trevas são? Porque uma trevinha é suficiente para destruir a sua vida. Não sei nem se existe trevinha, mas uma pequena treva é suficiente para destruir com a sua vida. E Jesus está dizendo: ei, eu preciso ensinar você a ter olhos que são luz, para que todo o seu corpo seja luz. E Jesus vem à terra, irmão, e ele vive nesse corpo, e ele destrói as trevas, de dentro para fora, para que você possa escolher a luz. O mesmo João, no capítulo 1 da sua primeira carta, vai dizer: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com o Pai. Uma mensagem é tão complicada quanto simples. Eu confesso que pregar nessas coisas que você tem que entender um pouco de filosofia, precisa pesquisar um pouco de cultura, que fala difícil mesmo, eu confesso que eu tenho dificuldade. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar no popular mesmo. Né, Rubinho? Eu quero dizer um negócio para você. Nós somos cristãos ou não somos, irmãos? Nós temos a luz dentro de nós ou não temos, irmãos? Então as trevas precisam começar a ceder nas nossas vidas, porque Jesus não deu trégua com as trevas, ele aniquilou as trevas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que não há espaço para dois senhorios sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você como você vai alcançar uma vida cheia de luz. Eu quero finalizar esse sermão dizendo para você como você vai caminhar numa vida cheia de luz. E tem 3 coisas que você precisa entender para que a sua vida seja cheia de luz, para que você possa ser.
A primeira coisa é entender quem é Deus, porque Deus, Ele quer manifestar quem Ele é dentro de você. Deus não quer que você seja Deus. Deus quer que você continue sendo homem, mas Deus quer que você seja o homem que Ele te criou para ser, meu amigo. Deus quer que você seja a mulher que Ele criou você para ser. E o homem que Deus criou foi feito da sua própria essência. Mas o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão não caiu. E ele não só não caiu, como ele destruiu as trevas, em nome de Jesus. Cara, Deus quer fazer você como Ele é, porque a primeira coisa que Deus quer que você compreenda é que você também é. Para de viver como quem está existindo. Para de viver uma vida sem propósito. Para de viver uma vida onde você está correndo atrás de coisas que você mesmo sabe que vão durar 5 anos. Você mesmo sabe que as coisas que você está correndo atrás vão durar 3 anos, ou não vão durar nem 1 ano. Tem gente aqui que está correndo atrás de coisas que vai durar 1 segundo. Não, eu quero comprar meu BMW. Para quê? Não tinha me perguntado ainda. Eu acho que é para ter um BMW. Irmão, a gente passa anos lutando por coisas que vão durar 1 segundo. 1 segundo. Não, pastor, eu tenho que ir na Disney antes de morrer. Por quê? Não, porque a Disney é muito boa. Glória a Deus, tem que ir mesmo, irmão. É bom, é bênção. Mas se você coloca coisas como essa como propósito da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Você resumiu uma eternidade em alguns momentos. Você precisa entender que você é, e para você ser, você precisa encontrar o propósito. E propósito é algo que só dá para receber por um cara que criou os propósitos da vida. Tantas pessoas falam: eu quero ser missionário, eu quero pregar na Colômbia, eu quero ir para a África. Não, o meu chamado é para a Europa, o meu é para a Ásia, o meu é para a Índia. Não importa. Não importa para onde você quer, o que importa é se você recebeu esse chamado daquele que designa propósitos. Porque no fundo, quando nós recebemos um chamado, a gente acha que agora é só comprar a passagem e ir. Não, agora eu compro a passagem e vou. Vai para onde? Fazer o quê? Ah, não sei, pastor, vocês têm que me entender, têm que me liberar e têm que mandar eu ir. Falei: irmão, só tem um jeito de você saber o momento, o jeito e o lugar certo de você ver o seu chamado. É desenvolvendo comunhão e relacionamento com quem te deu o chamado. Sabe, se a gente fosse comparar os cristãos hoje que recebem um chamado de Deus com funcionários de uma empresa, é como se o patrão dissesse: ei, eu quero que você seja, você é o faxineiro hoje, ou você é o primeiro estagiário, mas eu quero que você seja o presidente da empresa. E é como se o estagiário que não fez nada ainda, nem concluiu a faculdade, falasse: cadê minha carteirinha de presidente? Não é, gente? É isso que a gente faz com Deus. Deus nos revela um chamado e uma vontade, a gente já começa a dizer para Deus: cadê meu 1 milhão de almas que o Senhor falou que eu ia ganhar? Irmão, Deus que te deu um chamado, primeira coisa que Ele vai te ensinar a fazer é abrir mão da sua glória. Porque só dá para você ser o que Deus quer que você seja se você abrir mão de quem você acha que você é. Jesus era e deixou mesmo assim. Aí você não, você quer continuar se achando o profeta, o missionário, o pastor, o mega crente, ou o esperto. Quer ver, você não precisa nem ser crente, mas você está feliz com ser esperto. E Deus fala assim: vamos largar tudo isso aí, vamos ser alguma coisa realmente por quem entende da vida. Só dá para descobrir o teu propósito em Deus, não é indo em conferência missionária, irmão. Perdão, falar assim. Não é indo perguntar o que o seu pastor acha, irmão. Não é. Não é lendo um versículo e falando: agora Deus falou. Não, não é.
ou você aprende a gerar o teu chamado em Deus e esperar o tempo certo dele te direcionar para as coisas, ou você vai ser mais um frustrado que tentou dizer para Deus como deveriam ser as coisas. Então, a primeira coisa, deixe Deus fazer de você alguma coisa. Não tente ser aquilo que você acha que você é. Seja o que Deus está direcionando você para ser. E só dá para ser o que Deus está direcionando no quarto de oração. Só dá para ser o que Deus está direcionando numa caminhada junto com Ele. Sabe, Jesus ensinou a Pedro, Tiago, João e mais 8 o que eles tinham que ser. E eles descobriram, mas eles tiveram que caminhar 3 anos ao lado de Jesus para descobrir para onde eles tinham que ir. Eles tiveram 3 anos de comunhão plena com Jesus para entender qual era o teu propósito. E você não, você foi assoprado o negócio no teu ouvido, você já decidiu. Segunda coisa que o texto nos mostra, que nós precisamos ser para ser como Deus e para expurgar as trevas dentro da gente. Primeiro é descobrir o nosso propósito em Deus. Segundo é andar em unidade. Andar em unidade. Irmão, a Bíblia diz que Jesus não só era, como Ele estava com o Pai. Jesus, Ele não só tinha propósitos designados na eternidade, Ele não só era propósito em pessoa, como Jesus, Ele decidiu, mesmo sendo tão poderoso, permanecer em unidade com o Pai. Sabe, às vezes a gente fica poderoso demais dentro da igreja. Às vezes a gente multiplica muito rápido a nossa célula e vira supervisor muito rápido, irmão. Às vezes nós somos o primeiro a tomar uma iniciativa e criar um ministério. Às vezes o nosso CD explode rápido demais. Tão rápido que a gente pensa em ser, mas esquece de estar onde tem que estar. Irmão, no reino de Deus ninguém cresce sozinho. Irmão, as poucas vezes que o diabo colocou na minha cabeça que talvez sozinho eu ia fazer uma coisa mais relevante, Deus me deu graça para ter certeza de que o relevante era quebrar minha cara. Sabe, irmão, tem muitos projetos que abrem por aí, igrejas que abrem por aí, centros missionários que abrem por aí. E são tantos, irmão, que a igreja ocidental não existe. São tantas pessoas que caminharam independentes, criaram igrejas, criaram denominações. Eu não estou falando de uma pessoa, não, irmão. Estou falando de milhares e milhares. Se for fazer um censo de quantas denominações existem milhares de denominações. Irmão, são tantos que você não fala, ali está a igreja. Você fala, mano, tem tudo que é tipo de igreja. Qual você vai querer? Sabe, o corpo de Cristo mais parece uma salada de fruta, irmão. Cada um tem um sabor, cada sal tem um gosto. É sal aginomoto, é sal grosso, é sal fino. Irmão, quando Jesus só tem uma face, são tantos corpos, mas só tem um Cristo. Isso é doideira, né, irmão? Um monte de corpo e uma cabeça só. Meu Deus, irmão. Jesus estava com o Pai em unidade. Irmão, eu não sei qual é o caminho de restaurar a unidade da igreja. Nem estou dizendo que Deus não vai nos amar se nós não unirmos todas as denominações, não. Eu quero dizer um negócio para você. Pelo menos que você seja alguém que não separa mais. Porque a Bíblia não fala, o mundo vai crer quando vocês se tornarem muitos. A Bíblia diz, o mundo vai crer quando vocês se tornarem um. Irmão, eu sei que dá certo. Igreja que abre aí dá certo. Denominação que abre dá certo. Eu não vou tentar explicar na graça de Deus o que é que acontece para dar certo. Aliás, a explicação é a graça. Só tem uma explicação para um corpo ser unidade dar certo. É graça de Deus, misericórdia.
É que nem divórcio, irmão. A Bíblia fala, Deus detesta o divórcio, mas está tolerando. A Bíblia diz isso. E Deus odeia o divórcio, mas Ele tolera por causa da dureza do coração dos homens. No fundo, Deus está falando assim, olha, eu não vou amaldiçoar essa igreja nova com um propósito diferente que abriu. Eu não vou deixar de abençoar essa missão nova com um propósito diferente que abriu. Eu preferia, como diz em Coríntios, que vocês fossem muitos dons, mas um corpo só. Eu não vou amaldiçoar. Por que eu não vou amaldiçoar? Por causa da dureza do coração de vocês. Eu sei que abriu porque vocês têm coração duro. Mas vocês saibam que eu odeio a divisão. Talvez a figura de Jesus criticando o divórcio expresse muito bem a noiva de Cristo, que se divorcia o tempo inteiro uns dos outros. Deus revela propósitos com maior poder quando a gente caminha em unidade. E a terceira coisa que revela o caráter de Deus é que Deus faz. Porque a gente fala essa coisa, não, a gente não tem que fazer, a gente só tem que ser. Eu concordo que ser é mais importante que fazer. Mas vamos ser sinceros, quando a gente faz. Eu sei que eu vou tentar melhorar essa frase, mas quando a gente é o que Deus quer que nós sejamos, as nossas obras são vivas. Sabe, o Tiago vai falar, mostre-me a sua fé, ou mostre-me quem você é, e eu te mostro as minhas obras. Irmão, se você não está frutificando em Deus, você não é. Desculpa falar assim tão claramente, tão dolorosamente. Se a gente não está frutificando em Deus, se a nossa vida não está significando um sacrifício em prol do próximo, se o nosso coração não está resultando em impacto profundo na vida das pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos o que Deus nos chamou para ser. Porque no fundo, irmão, Deus quer que a gente seja a essência dele. Mas toda vez que Ele vai explicar a essência dele, Ele vai falar de quanto Ele teve que morrer para a gente viver. Sabe, Deus está chamando você para você ser real diante dele. Deus está chamando você para que você comece a achar as trevas que estão no teu coração. Precisa identificar, irmão. Por isso que existe profeta. Se pecado fosse para ficar oculto, não existia profeta. Se direção errada fosse para continuar indo na direção errada, não existia profeta para Deus falar assim, ei, vamos acordar. Está confortável esse caminho? Está bom demais para ser verdade? Vou te dizer por que está bom demais para ser verdade. É porque é mentira. Sabe, esse caminho que você está tomando aí não foi gerado na eternidade. Não foi. Não tenta forçar a barra, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus quer que você o conheça face a face, porque Ele quer olhar nos seus olhos e revelar a você na intimidade propósitos. Pare de viver empurrando o seu chamado com a barriga. Pare de ocultar os seus propósitos reais. Se preciso, perca tudo, mas restaure o seu chamado. Seja o que Deus te chama para ser. Seja. Em segundo lugar, já finalizei mesmo, caminhe em unidade com a igreja de Jesus. Se você não conseguir, se você é obrigado, né? Porque é o que a gente é obrigado hoje. Se é obrigado a ser de alguma denominação, pelo menos respeite as outras. Ah, mas tem umas que mais parecem seita, pastor. Deixa eu te dizer um negócio, nós somos uma seita. O cristianismo é uma seita. Que isso, pastor? Está ofendendo o cristianismo? Não, irmão, porque o significado da palavra seita
é quando uma religião nasce de outra. Nós nascemos do judaísmo. O cristianismo, o judaísmo não estava em Jesus, deixou de ser o que Deus queria. Então aprenda a andar em unidade, irmão, com as igrejas. Pare de ficar achando que as outras estão erradas, está todo mundo errado, pregando isso, pregando aquilo. Irmão, Deus falou assim: quem vai arrancar o joio sou eu, não é você. Quem vai dizer se ele é ou se ele não é sou eu, não é você. Seu papel é o quê? Andar em unidade. Irmão, se a gente não consegue andar em unidade às vezes com o nosso pastor, como é que a gente vai andar em unidade com outra igreja? Vamos ser sinceros. Às vezes a gente não consegue andar em unidade com a nossa liderança. A gente está aqui no culto ouvindo essa palavra, falando: Deus está falando comigo, ao mesmo tempo falando assim: amanhã eu vou falar mal do pastor Josué, que eu estou meio chateado. Ou então você está aí sentado falando assim: esse pastor é muito ruim pregando. Não sei o que você está pensando aí. E a terceira coisa é: veja se a sua vida realmente frutifica, para descobrir se realmente você é algo em Deus. Agora, não fica se baseando pelos frutos que os outros falam que você tem que dar, não. Se baseie nos frutos que Deus gerou na eternidade no seu coração. E se você não sabe quais são, você sabe para onde você tem que ir: para o quarto de oração. Engraçado que eu comecei falando que João normalmente é uma pregação evangelística, né? Eu faço essa pregação toda tratamento. Mas o que mais me empolga no reino de Deus é que as verdades de Deus, elas são eternas e elas alcançam o coração de todas as pessoas. Então, sabe, eu não sei se você já tomou uma decisão em Deus, mas para que você comece a viver o projeto de Deus na sua vida, para que você conheça realmente a eternidade e possa conhecer a Deus realmente, o primeiro passo que você tem que tomar é dar sua vida a Jesus. E se você quer fazer isso agora, eu queria que você fechasse seus olhos e só repita essa oração no teu coração junto comigo, dizendo: Jesus, eu quero te conhecer, eu te recebo no meu coração, porque eu reconheço que o Senhor desceu do céu só por minha causa, porque o Senhor me amou primeiro. Então eu entrego a minha vida ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém.